Olá, alunos de Prime. Hoje temos nossa terceira videoaula da nossa série de 4 videoaulas no primeiro estágio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como pensar em inglês e também vamos falar sobre os verbos frasais, ou também conhecidos como phrasal verbs. Vamos entender como esses dois itens se relacionam. Porque muitas pessoas falam por aí, você tem que pensar em inglês, você tem que... Então eu vou explicar por que a gente tem que pensar em inglês e como exatamente a gente vai pensar em inglês e como não é possível a gente trazer sempre o português para o inglês ou vice-versa, como são ideias, são construções totalmente diferentes, ok? Então vamos começar com uma coisa muito básica, com a ideia de palavra e significado. Claro que eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, tá? Uma maneira um pouco simplificada. De maneira geral, muitas vezes os alunos chegam a mim e perguntam assim: professor, como eu falo X? E eu falo assim: depende. Como é que eu falo Y? Depende. Depende. Sempre depende, professor? Sim, sempre depende. Por que sempre depende? Porque o significado da palavra depende também da ideia que ela quer passar. Veja só, vamos analisar primeiro em português mesmo. Temos o verbo falar. Quantas ideias tem o verbo falar? São várias ideias. Por exemplo, o verbo falar pode ser sinônimo de conversar. Eu digo, eu falei com o João, eu conversei com o João. Neste caso, eu estou expressando uma ideia de duas maneiras diferentes. Mas o oposto também é verdadeiro. Assim como o verbo falar é uma palavra que pode expressar várias ideias. Então, primeiro, ele pode expressar a ideia de conversar, mas ele também pode significar, ele também pode expressar a ideia de ter habilidade em alguma língua, saber falar alguma língua. Por exemplo, eu falo inglês. São duas situações, são duas ideias totalmente diferentes. Quando eu falei com o João, a ideia de conversar. Se eu digo eu falo inglês, a ideia é claro que eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento para falar o idioma inglês. Então, é a mesma palavra com duas ideias diferentes, e isso ocorre o tempo inteiro, seja no idioma que for. Então, quando o aluno me perguntar como é que eu falo sei lá o quê? Poxa, depende. Como é que eu falo o verbo jogar? Você está falando o quê? Jogar bola? Jogar futebol? Ou você está falando de jogar a caneta, por exemplo, como se fosse arremessar? Veja, são ideias totalmente diferentes. Quando falamos apenas um idioma, é comum a gente pensar que as palavras elas têm aquele significado fixo, né? Ou tem aquela ideia fixa. Quando a gente vai para o segundo, para o terceiro idioma, a gente começa a perceber que isso não é uma verdade, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Mesmo quando a gente tem uma tradução de uma palavra, de um termo, o que a gente precisa sempre pensar é o seguinte: tal palavra, ela vai ter mais ou menos esta ideia. Então, o que eu recomendo aos meus alunos? Vejamos, imagine que este ponto central seja o significado de uma palavra. Quais são dois erros que os alunos de português, que os alunos de inglês que falam português cometem com muita frequência, e por que a gente tem que pensar em inglês? Funciona da seguinte maneira: primeiro, ou o aluno ele vai querer ter uma certeza, ele vai querer saber exatamente o que cada verbo ou o que cada palavra significa. Então, o erro número 1 é ele focar nessa ideia central. Por exemplo, ele olha lá o verbo to take. O verbo to take, você abre o dicionário, primeiro significado, a primeira definição do verbo to take é pegar. Então, o que o aluno faz? Ele se apega àquela ideia. Poxa, o verbo to take é pegar.
E aí ele vê o verbo to take usado em outra situação e ele fala, meu Deus, mas aqui não é o pegar. E eu digo, claro que não. Por quê? Porque ele tem outros significados. De maneira geral, eu recomendo o seguinte: você que precisa gravar o significado de uma palavra, pense no verbo to take, que seja, que ele é comumente pegar, mas também pode ser tomar, também pode ser levar. São 3 ideias principais, digamos assim. Mas pode ser que você encontre uma situação onde o verbo to take tem outro significado, tem outra ideia. Então, o que eu recomendo para escapar do segundo erro? Qual que é o segundo erro mais comum? É a pessoa fazer o contrário. Poxa, olha, não tem um significado. O que a pessoa vai fazer? Vai querer gravar 10 significados de uma palavra só. Isso também não funciona. O que a gente precisa é, vamos ter o sentido central, mas com a ideia de que o significado do verbo ele pode variar dentro de uma esfera, ou seja, ele tem uma ideia, uma tradução principal, vamos chamar assim, mas ele vai variar, e a gente não pode traduzir nem tão literalmente e nem pegar 10 mil traduções e tentar decorar. Isso daí não é prático. Então a gente tem que simplesmente ter a noção, poxa, pegar, levar, tal. No final das contas a gente tem que entender que a abrangência de ideia do verbo to take é maior do que o do verbo pegar, por exemplo, em português. Outro exemplo importante disso é a preposição em português para. As pessoas se confundem muito. Pensam, poxa, para em inglês eu falo como to ou eu falo como for? Seria to ou seria for? As duas coisas. O para que nós utilizamos em português pode ser tanto to quanto for. Mas prestem atenção, só porque a palavra para pode ter mais de uma tradução, não significa de maneira alguma que o to e o for em inglês tenham a mesma ideia. Veja, são duas traduções possíveis, mas aí para a gente entender e a gente usar corretamente o to e o for, a gente precisa entender que são ideias. Então toda vez que a gente fala para em português, o que a gente tem que refletir? Qual é a ideia deste para? De maneira geral, e até simplificado, eu separo o sentido do para em duas ideias, pelo menos inicialmente. A ideia número 1 seria com a preposição a. Veja, se for só a preposição, a gente não acresce o acento grave que indica crase. É só a preposição a, que é similar ao para de destino ou destinação. Por exemplo, vou para o mercado é igual a dizer, ou melhor, é semelhante a dizer vou ao mercado, correto? Então, a primeira ideia do para a ideia número 1 é de a, ou seja, de destinação. Você vai a algum lugar, você entrega algo a alguém. E a segunda ideia do para é como se fosse um por. E qual é o sentido do por? Por é quando eu faço algo no lugar de alguém ou em favor de alguém. Então veja só, eu sempre pego um exemplo
de frase que é a seguinte: eu escrevo uma carta para você. De novo, quando a gente fala um idioma apenas, é comum a gente pensar, é comum a gente interpretar esta frase como tendo um sentido apenas, quando na verdade não. Veja só, eu posso estar dizendo que eu escrevi uma carta que é destinada a você, ou seja, escrevo uma carta a você, para você, mas imagine a situação, você está ocupado, e aí você chega e fala assim: galera, escreve isso daqui para mim, e eu vou lá e digo: bom, eu escrevo a carta para você. O que eu estou querendo, na verdade, dizer é: eu escrevo uma carta por você, ou seja, em seu lugar. Isso é muito comum. Todos os dias a gente usa o para nesse sentido de por. Apesar de por ser, a palavra por ser a melhor palavra para ser utilizada nesta ocasião, a gente usa todos os dias, né? Escreve um e-mail aí para mim. O que você está falando, na verdade, é por mim. Você não está falando para a pessoa escrever e mandar o e-mail necessariamente para você. Pode ser simplesmente que ele esteja escrevendo ou fazendo algo por você, ou seja, no seu lugar ou em seu favor, correto? Então, essa é a primeira parte da videoaula que é muito importante. Ou seja, temos a palavra, neste caso aqui, para, mas temos o sentido, a ideia, que pode ser diferente. Porque mesmo a palavra para pode ter ideia de a ou ideia de por. E aí, quando a gente vai falar em inglês, o que a gente tem que pensar? Na ideia. Se eu estou falando com a ideia de a, ou seja, destinação, eu vou usar sempre o to. Se eu estou usando o para no sentido de por, ou seja, no meu lugar, ou blá blá blá, eu vou usar o for. E é por isso que muitas pessoas confundem o to e o for. Por quê? Porque em português podem ter o mesmo significado, mas não tem a mesma ideia. E isso ocorre o tempo inteiro em qualquer idioma. Isso é muito importante. Isso ocorre o tempo inteiro em qualquer idioma. Ok? Então, entendemos esta primeira parte, vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte, agora que a gente já entende a diferença entre palavra ou definição e ideia, a gente vai para a segunda parte, que é a dos verbos frasais. E as duas coisas se relacionam bastante. Então, na primeira parte eu disse, bom, a gente tem uma ideia principal daquele verbo, mas temos que saber que ela não é uma coisa tão sólida. Então ela pode variar. Por quê? Porque simplesmente quando fizeram em inglês e quando fizeram em português, ninguém combinou entre si e falou assim, vamos fazer tudo igualzinho, tá? Todas as ideias têm que ser iguais. Não. Então, simplesmente os verbos são diferentes. É o caso do verbo to be, que a gente já conhece. Por que o verbo to be tem duas definições? Porque essa interpretação em inglês e a interpretação em português é simplesmente diferente, tá? Então, o que acontece aqui, não existe nenhuma garantia, de modo geral, de que o idioma X vai seguir o idioma Y. Então, temos os verbos frasais em inglês. O que é um verbo frasal? Phrasal verb. O que é um phrasal verb? Um phrasal verb, ou um verbo frasal, é um verbo que é composto por mais de uma palavra. Ele é um verbo que compõe geralmente duas ou às vezes até três palavras, tá? E a gente já tem vários exemplos de verbos frasais no começo, lá naquela primeira lista, tá? Que é o caso, por exemplo, do verbo to come back, to stand e do to turn
Peguei aqui 3 exemplos de verbos frasais que a gente já vê na nossa primeira lista. Num primeiro momento, a gente não pega muito pesado nesse conceito de verbo frasal. Não. O que a gente pode pensar? Simplesmente podemos pensar na definição de cada um e pronto. Tá? E não tem problema. No entanto, a gente precisa, para pensarmos em inglês, para entendermos como o pensamento do inglês funciona, a gente tem que entender o funcionamento dos verbos frasais. A gente não precisa decorar um monte de verbo frasal, porque isso acaba se tornando uma coisa natural com o tempo, correto? Então, aqui os casos que a gente tem, temos o verbo to come back, né? Aqui é a raiz do verbo, como vocês já devem imaginar. O verbo to come sozinho tem uma ideia, e depois ele tem um complemento, que é o back, que o torna um verbo frasal. Antes de continuarmos, eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos: será que nós temos verbos frasais em português? Sim, nós temos verbos frasais em português. O que acontece é que eles são raros, eles não são tão comuns em inglês. Em inglês eles acontecem, eles surgem o tempo inteiro. Mas quais são estes verbos frasais? Vejamos, um grande exemplo é o verbo prestar atenção. Veja só, quando eu falo prestar, eu estou falando uma coisa. Agora, se eu digo prestar atenção, o sentido do verbo mudou. Eu considero o verbo prestar atenção um verbo separado por 2 motivos. Ele muda o sentido original do verbo, que prestar é uma coisa, tipo prestar contas ou o que for, e prestar atenção já muda, né? Já muda o sentido do verbo. O segundo motivo de eu considerar um verbo frasal é que essa construção é muito comum, ou seja, não é um sentido que a gente vê poucas vezes. Então, o verbo frasal, basicamente, ele tem que ser composto por essas 2 ideias. Ele geralmente muda o sentido do verbo, muda o sentido do verbo original, mas também é algo muito comum, é algo falado muito constantemente, correto? Porque, de certa maneira, eu posso fazer construções parecidas com verbos que não são frasais, simplesmente porque não são construções corriqueiras, ok? Em inglês isso até fica meio perdido, né? Se a gente for ver uma lista de verbos frasais, isso fica até meio perdido, porque tem muito verbo frasal que tem grande diferença ou pequena diferença, etc. Então, voltando aqui, então temos o verbo to come back, lembrando que, é claro, a conjugação vai ser baseada na raiz do verbo, que aqui neste caso é o verbo to come, ou seja, eu não vou nunca conjugar o back, eu não vou nunca conjugar o a, eu não vou nunca conjugar o of, correto? Não vou conjugar esses termos assim como eu não vou conjugar o atenção em português. Eu não falo eu presto atenção, não, eu falo eu presto atenção. A palavra atenção permanece inalterada, correto? Então, seguindo aqui, como então, professor, eu posso aprender os verbos frasais? É aí que entra a nossa primeira parte do vídeo. Veja só, a gente precisa prestar atenção nas ideias. Em inglês eles unem as ideias de maneira que não podemos traduzir nada de maneira literal. Veja só, o primeiro termo aqui, back, ele sempre tem a ideia de retorno, de volta. Portanto, quando eu digo, por exemplo, vir de volta, o que isso pode ser? Veja só, voltar. Mas é claro que a gente não vai fazer uma tradução bizarra dessa como vir de volta. A gente simplesmente vai pensar nisso como voltar. E aí a gente precisa ter liberdade de pensamento para sacar essas coisas do inglês.
Stand up. Up geralmente é para cima. Outra coisa, a gente não vai traduzir esse termo up, mas a gente tem que ter a ideia de que ele é sempre alguma coisa para cima. O verbo to stand sozinho, ele pode ser ficar de pé ou ficar em pé, mas no sentido de permanecer em pé. Veja só, eu estou em pé aqui há 2 horas. Eu posso simplesmente falar I stand here for 2 hours. E o up lhe dá um movimento. É mais ou menos a mesma ideia do verbo to sit down. Sit, sentar, down, para baixo. Você pensa, poxa, sit down, sentar para baixo, claro. Na verdade, em inglês, isso faz muito sentido. Geralmente, a diferença entre o verbo to sit e o verbo to sit down está em que o verbo to sit down expressa movimento, ao passo que o verbo to sit normalmente expressa um estado, ou seja, eu estou sentado à mesa. Eu posso simplesmente falar I sit at the table, ou seja, estou sentado à mesa. Não estou falando necessariamente do movimento de transição entre estar em pé e estar sentado. O verbo to sit down deixa isso mais claro, de maneira geral. É claro que a gente sempre tem exceção e etc. O verbo to turn off, popularmente conhecido como desligar, né? Turn, tornar, geralmente no sentido de tornar ou virar. Off, geralmente tem uma ideia de desconexão. Mas aí a gente não vai falar, a gente não vai pensar nesse verbo como virar desconectado. Isso não faz o mínimo sentido, mas a gente tem que começar a entender esses termos de uma maneira mais livre e ter a ideia de que em inglês é muito comum utilizarmos esses termos para mudar o verbo original. Ou seja, ao contrário do português, onde já temos um verbo desligar, é muito comum em inglês a gente colocar essas pequenas palavras para mudar o sentido do verbo. Por exemplo, o verbo voltar em inglês pode ser to come back, to go back e só um exemplo, to get back. Claro que eles podem ter outros significados também, esses 3 exemplos. Mas veja, na verdade, a ideia de back muitas vezes é mais forte do que o próprio verbo, correto? Então, alguns exercícios que a gente pode pensar. To give é o verbo dar. To give back, o que seria? A gente sabe que o back é algo de retorno. Então, o que a gente pensa? To give back seria algo como devolver. Ou seja, muitas vezes a gente não tem um verbo específico, ou melhor, muitas vezes o verbo específico para devolver não é comum. E o mais utilizado é algo como to give back. Mesma coisa, to take back. To take back, to take, pegar, back, de volta, ou enfim. Então veja, essas construções em inglês, elas não são facilmente traduzíveis, digamos assim, mas é muito fácil de sabermos o sentido delas quando entendemos como funciona o verbo frasal. O verbo frasal, ou melhor, esses complementos, eles podem mudar o sentido do verbo original de maneira bastante forte, ou às vezes só vai dar podemos dizer assim, uma ênfase naquele verbo. Um exemplo é o verbo to swallow. O verbo to swallow é o verbo engolir, mas muitas pessoas falam, por exemplo, to swallow down, ou seja, engolir para baixo. Oh, que diferença! Mas é mais ou menos o mesmo sentido. Em alguns casos, isso não vai mudar tanto.
Em outros casos, o complemento muda mais. Então, se você quer saber muito bem, quer entender muito bem como funciona o verbo frasal, a gente tem que entender a ideia desses termos. Temos que entender que o back sempre tem a ideia de retorno, o up sempre tem a ideia de para cima, o off uma ideia de desconexão, ao contrário do on, que tem uma ideia de continuidade ou conexão, o down a ideia de para baixo e assim por diante. Veja, não estou falando nunca de traduções, porque, repito, a tradução pode ficar esdrúxula, mas a ideia faz todo sentido. Outra ideia que eu gosto bastante, outro verbo frasal que eu gosto bastante, é o verbo to take off. Lembram da ideia do off? O off tem a ideia de desconexão. To take off pode ser tanto tirar, por exemplo, vou tirar minha roupa, eu vou usar o verbo to take off. Poxa, faz todo sentido, porque take, pegar, off, desconexão. Então, tirar alguma coisa pode ser o verbo to take off. E o verbo decolar, o avião, também a gente usa to take off, porque ele está se desconectando do solo e assim por diante. Então, toda vez que virmos um verbo frasal, a primeira coisa que a gente deve fazer é não correr desesperadamente para um dicionário ou qualquer outra coisa, ou seja, não vamos buscar necessariamente uma tradução literal para aquele verbo, não. Se você já conhece o verbo principal, tente, antes de mais nada, entender a ideia do complemento e juntar as duas ideias. Isso é muito, mas muito comum com o verbo to get, que vocês também já conhecem. O verbo to get é um verbo que tem muito verbo frasal, que forma muito verbo frasal. Acontece que o verbo to get em si tem um zilhão de traduções. E às vezes o que vai defini-lo de uma maneira mais clara é justamente esses complementos. Por exemplo, to get back. To get back pode ser voltar, pode ser pegar alguma coisa de volta, pode ser qualquer coisa que seja de volta. To get up pode ser levantar, pode ser subir. To get down pode ser descer, abaixar e assim por diante. Então, os verbos frasais em inglês, eles são muito comuns, eles têm ideias próprias que devem ser entendidas com o verbo raiz, com o verbo que forma a raiz, né, do verbo frasal, e o complemento. Então, não deixem jamais, não pensem jamais em traduções literais para esses verbos. E também vocês não precisam buscar a fundo, o verbo frasal é um monstro de 7 cabeças. Não. Se a gente foca no entendimento desses complementos e tendo um pouquinho de criatividade, porque não? Porque às vezes tem alguns verbos frasais, algumas situações que são até um pouco surpreendentes, a gente consegue entender melhor a ideia em inglês. Então, por que a gente pensa? Por que a gente tem que pensar em inglês? Por que os verbos frasais fazem tanta diferença? É por causa disso, porque muitas vezes a gente em português tem um verbo X, mas em inglês a gente usa o mesmo verbo para determinadas situações ou para várias situações, só mudando o complemento. É o caso, por exemplo, do verbo to take, é o caso do verbo to get, é o caso do verbo to go e assim por diante, ok? Então esta foi a terceira videoaula do nosso primeiro estágio. Ainda voltamos para a nossa última videoaula, que vai falar um pouco de listening, ou seja, de como podemos compreender melhor o inglês. Serão 5 ideias e 5 dicas muito importantes para vocês. E é isso aí. Façam seus exercícios e até a próxima.